Olá, olá, minhas crianças lindas! Tudo bem com vocês? Tudo bem por aí? A tia Lu espera que sim! Hoje é domingo, dia de escola bíblica dominical. Vamos juntos com a tia Lu estudar mais uma lição da nossa EBD online. Vamos lá? Hoje nós estudaremos uma lição que está escrita no livro de Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 20, tá bom? O título da nossa lição de hoje é Josafá, o herói que venceu louvando. Vamos continuar com o nosso tema, heróis e heroínas da Bíblia. Hoje é a lição 7, nós vamos falar sobre um herói, sobre o rei Josafá. Ele tem algo muito importante para ensinar para a gente. Vamos lá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já sentiu medo de alguma coisa ou medo de alguém? Já sentiu? Acredito que sim, né? O medo é um sentimento natural de todo ser humano. Todos nós, por um momento, sentimos medo. Por exemplo, um medo que todos nós estamos vivendo no momento. Medo do coronavírus, não é verdade? Mas mesmo assim, nós não podemos deixar que o medo invada a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Não podemos deixar. Todos nós, por algum momento, sentimos medo, não é verdade? Sentimos medo de alguma coisa. Mas a diferença, quero que você ajude a tia Lu a pensar, a diferença entre um medroso e um herói corajoso é que o medroso deixa o medo invadir o seu coração, a sua mente. O que ele faz diante do medo? Ele corre, ele chora, ele não enfrenta o medo. O herói, o corajoso, também sente medo, mas a diferença é que ele enfrenta o medo. Hoje nós vamos ver um herói que enfrentou o seu medo da forma mais nobre que possa existir. Ele enfrentou o medo da forma correta e é essa lição que nós vamos aprender com ele. A Bíblia nos conta, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, nos conta que o povo de Judá e de Jerusalém, eles estavam enfrentando um medo, passando por um momento de medo. E olha que era um motivo para ter muito medo, viu? Sabe o que foi que aconteceu? O reino deles, o reino de Judá, estava sendo invadido por 3 exércitos. 3. Olha só, um exército só já seria um motivo para ter medo. Agora imagine, estava marchando contra aquela cidade de Judá 3 exércitos. O exército dos Moabitas, dos Amonitas e dos Meunitas. 3 exércitos queriam entrar naquela cidade, no reino de Judá e destruir tudo. Olha só. Alguns homens viram que esses exércitos estavam se aproximando e correram para contar para o rei Josafá, que estava chegando esses 3 exércitos. Imaginem você o que o rei Josafá sentiu. O que você acha que ele sentiu, sabendo que 3 exércitos estavam chegando para atacar a cidade dele, atacar o povo dele? A Bíblia nos conta que Josafá ficou com medo. Ele ficou com muito medo, mas sabe o que ele fez? Ele não permitiu que o medo vencesse. Isso mesmo, sabe o que ele fez? Ele foi orar, isto mesmo, ele foi pedir ajuda para alguém muito especial. Ele foi pedir ajuda de Deus. Ao invés dele ficar tremendo de medo e se escondendo, não, ele foi orar, foi buscar a ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, que poderia ajudar ele. Olha só, o rei Josafá
fez o que ele poderia fazer de melhor. Foi buscar a Deus em oração. E não só isso não, sabe o que ele fez? Ele pediu para todo o povo da cidade inteira buscar a Deus em oração também. E o rei Josafá e toda aquela cidade buscou ao Senhor Deus em oração. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu a oração deles. Deus ouve a oração de todo aquele que busca. Deus ouviu a oração e Deus mandou um recado através de um homem de Deus que estava ali junto com eles. O nome desse homem era Jaaziel. Jaaziel disse o seguinte: povo de Judá e rei Josafá, prestem atenção no que o Senhor Deus mandou eu dizer. Não se assustem, nem fiquem com medo desse exército, pois a batalha não é contra vocês, é contra Deus. Amanhã vocês irão marchar e irão encontrar esses exércitos, mas vocês não vão precisar lutar. Vocês irão ver como o Senhor Deus salvará vocês. Não fiquem com medo, marchem contra os inimigos, porque eu, o Senhor Deus, estarei com vocês. Olhem, crianças, o recado que Deus mandou para aquele povo. Disse que não era para eles terem medo, porque Deus ia vencer aquela batalha. E então, mesmo sem saber exatamente o que iria acontecer, Josafá imediatamente chamou os músicos, ordenou aos cantores, que eram chamados de levitas, que colocassem as suas roupas sagradas e eles fossem à frente, adorando, louvando a Deus, e eles iriam marchar rumo àqueles exércitos. Josafá creu, ele teve fé, ele acreditou, ele creu que se Deus falou que era para eles irem, que eles não iam ter que lutar e iriam vencer, isso realmente iria acontecer. Josafá creu. E assim, o exército de Judá partiu com os levitas à frente, louvando, tocando, cantando a Deus, e partiram rumo aos exércitos. E enquanto eles estavam caminhando e louvando, sabe o que foi que aconteceu? Lá com aqueles 3 exércitos que estavam vindo na direção de Judá, Deus causou uma confusão entre os 3 exércitos, entre os moabitas, amonitas e edonitas. E eles começaram a brigar entre si. Eles começaram a atacar um ao outro. Os 3 exércitos que estavam unidos para atacar Judá começaram a brigar entre eles. E sabe o que aconteceu? Eles brigaram e atacaram-se entre si. Eles se destruíram. Um exército destruiu o outro. Eles se destruíram completamente. Quando o exército de Judá chegou próximo e viu os 3 exércitos estavam, sabe que jeito, gente? Destruídos. Eles viram, o exército de Judá chegou e viu aqueles 3 exércitos todos destruídos. Não havia sobrado ninguém vivo. E todos os soldados do exército de Judá e também o rei Josafá voltaram para a cidade deles, glorificando a Deus, alegres, felizes, porque realmente Deus cumpriu o que ele havia prometido. Deles não tiveram que lutar, Deus foi à frente e tomou conta de tudo. O que eles tiveram que fazer foi apenas crer.
crer no que Deus havia falado, confiar no que Deus havia falado. E Deus cumpriu a sua promessa. Deus foi à frente e deu a vitória para eles. Eles voltaram durante todo aquele caminho, louvando, cantando, alegres, glorificando a Deus. E foram dessa forma até o templo, para adorar ao Senhor e agradecer pela vitória. O rei Josafá, minhas crianças lindas, foi um herói. Sabe por quê? Porque ele enfrentou o seu medo. Quando ele recebeu a notícia de que havia 3 exércitos querendo invadir a cidade dele, ele ficou com medo. Como nós também temos medo. Mas a diferença foi que ele não deixou o medo vencer. Ele buscou ajuda de quem pode nos ajudar. Ele buscou ajuda, buscou o socorro em Deus, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, que ama a mim e a você e quer nos ajudar em tudo quanto nós precisarmos. Eu e você também às vezes passamos por medo, não passamos? A tia Lu não falou que a tia Lu estava e ainda estou com medo do coronavírus? Não é verdade? E não somente isso, temos muitos outros medos, diferentes medos. Mas nós devemos aprender com Josafá. Nós devemos aprender a não deixar o medo invadir o nosso coração e nem a nossa mente. Nós devemos buscar ajuda em Deus. Ele tira o nosso medo, Ele nos dá a vitória, Ele nos ajuda sempre, sempre, sempre. E eu quero encerrar nossa aula de hoje com um versículo, tá bom? Um versículo que está no livro de Salmos e diz assim: eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Isso está escrito em Salmos 34, versículo 4. Nós temos aqui a prova de que Deus nos ajuda. Se nós buscarmos a Deus, Ele nos ajuda e tira todo o medo de nós e nos dá a vitória. Tudo bem, meus amores? Hoje nós aprendemos como devemos enfrentar o nosso medo. Aprendemos esta lição preciosa com o herói, o rei Josafá. Que Deus faça de você um herói também. E que eu e você buscamos em Deus, enfrentamos o nosso medo, possamos enfrentar o nosso medo buscando ajuda em Deus. Ok? Um beijo, crianças! Fiquem com Deus e até a próxima EBD Online. Tchau, tchau!